pessoal, o programa Sem Fronteiras pela Rede Ágatos, a rede para o bem, está começando. Hoje, um dia muito especial. Programa Sem Fronteiras, você sabe, é um programa de cultura, um programa onde a arte tem o seu lugar, onde variedade de toda espécie. Nós estamos aqui para informar, para trazer conhecimento, para alegrar o seu coração e o coração de sua família. Eu recebo hoje um artista plástico. Ele é artista plástico, ele é compositor e ele é ministro do Evangelho. Com satisfação, eu recebo o meu amigo pastor Marcelo Esdras. Bem-vindo ao programa Sem Fronteiras. É uma honra estar aqui com o senhor, né? Já tive a honra também de estar lá em sua igreja e seus filhos são meus amigos e é um prazer muito grande estar aqui com vocês e conosco, né? A satisfação de recebê-la é muito grande, você é um amigo muito especial, alguém de nossa casa, alguém de nosso coração. Obrigado. E que tem uma história linda de vida e que é bem alto, é bem grandão. Nós estamos assentados aqui, viu, gente? Mas esse homem é um gigante. Olha, pode sentar porque senão não cabe no vídeo, né? Ele é muito grande. E ele é grande também no coração. Amém. Uma pessoa maravilhosa. Amém. Obrigado por atender ao nosso convite. A gente quer aproveitar ao máximo esse tempo com você. Artista plástico e pastor evangélico? A gente por muito tempo achou que pastor não podia ser artista. Pastor, artista plástico, pintor e compositor. Amém. Com que idade, pastor, o senhor descobriu esse talento para a arte? Eu trabalhava com um tio antes, né? Eu trabalhava vendendo lencinho de papel no Leblon. Lencinhos de papel no Leblon. E o meu tio, que é artista plástico, passou e viu. Ele me viu vendendo lá, achei que conseguiu entrar em contato com a minha família. Eu tinha 18 anos e disse, olha, eu preciso de um vendedor igual você. E eu passei a vender os quadros dele no Barra Shop, na primeira expansão do Barra Shop, e vendendo os quadros por alguns anos, e eu casei nesse inteirinho. E minha mulher uma vez fez uma célebre pergunta, se seu tio morrer, você vai viver de quê? 2 dias depois tinha na minha casa uma tela, tinta e etc. E eu comecei a pintar sendo autodidata. E comecei a fazer minha exposição na Feira Hippie de Ipanema. O começo foi lá na Feira Hippie de Ipanema. De Ipanema. Não encontrou nenhuma oposição, o pessoal apoiou, a comunidade hippie aceitou bem? Sim. O nome é hippie, mas de hippie já não tinha mais nada, porque ficou o hippie da década de 70, no início de 80. Depois essa primeira leva foi indo, né? E veio mais uma outra. Pastor, o Brasil está cheio de autodidatas. Eu tenho um carinho todo especial pelos autodidatas. Amém. O senhor acha que esse tipo de descoberta, esse tipo de criação, que é muito pessoal, deve ser, de alguma forma, incentivada pelo governo, pelas famílias? Com certeza. Por exemplo, eu faço minhas exposições em Ilhéus todo verão. Eu acredito muito, né, no poder do Evangelho, mas acredito também que a cultura e o despertar dos jovens, das crianças, em outro tipo de cultura além da pintura. Então, eu pinto ao vivo em Ilhéus, na Bahia, todo verão, e passa uma pessoa ou outra que não tem uma condição de comprar, eu dou os quadros, que eu acredito que uma criança daquela vendo um quadro vai despertar também para a leitura, para outro tipo de cultura, e aquilo vai haver um desenvolvimento daquelas crianças, que elas vão ser mais difíceis de ser manobráveis quando tiver adulta. Mas espera aí, o senhor pinta o quadro na hora e dá graciosamente? Muitas vezes eu dou. Quando a pessoa não tem condições, sem o menor constrangimento. Você é um homem rico? Você... Não. A arte plástica te enriqueceu? Você se tornou um milionário? Conta só um episódio em Itabuna. Veio uma senhora com eu gostei de você falar da Bahia, porque a Bahia foi foi usada por Deus para trazer esse cidadão aqui ao mundo. Eu sou baiano. Acho que já deu para ver pela cabeça, né, gente? A Bahia respira cultura. Vamos lá, pastor, sabe disso. A Bahia respira cultura. Eu estive, uma senhora veio, eu estava fazendo uma feira em Itabuna, uma senhora veio com seu envelope e catando dinheiro para me dar R$80, na época o quadro era R$80, é o dinheiro da minha conta de luz, mas eu não aguento, eu vou comprar aquele quadro lá. E ela me comprou o quadro, eu não aguentei, eu persegui a mulher, ela com o quadro na mão, devolvi os R$80 a ela, que eu não conseguia parar de chorar. Como é que a moça tirou um dinheiro de um compromisso? Porque ela amava
a arte. Ela comprou por amor à arte, não era nem para combinar com a casa ou com o sofá ou qualquer desse tipo. Mas e lá, quantas vezes as pessoas vêm apertar a mão do artista, etc. Né? E nesse inteirinho, pintando ao vivo e sendo artista plástico, você consegue remir o tempo, ou seja, aproveitar a oportunidade e pregar o evangelho. Agora eu quero bater na tecla compositor. Sim. E a música? Eu sei que a música mexe com todos nós, Sim, com o imaginário popular. A música mexe e remexe, não é? Então, pastor, como é que a música chegou no seu arraial e que tipo de composição você faz? Você não é do Rio. Sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio. Então você é chegado num zig-dum, num sambinha? Não. Como é que é eu gosto de uma música mais lenta, mais triste, mais melódica. Eu sempre escrevi desde novo, né? Sempre tinha facilidade de escrever. Você escreve e canta? Eu canto muito mal. Eu tenho um fã muito grande, um amigo chamado Marcão, ele canta minhas músicas, né? É o meu fã número 1. Geralmente as minhas músicas, elas não... Eu já tive a oportunidade de ouvir o Marcão, que depois vocês vão conhecer, tá, pessoal, cantando. O Marcão não apenas canta, ele também encanta, por ser também um grande artista, né? Sim, ele canta algumas canções minhas, ele me estimula muito nesse sentido. Mas a minha música eu canto na igreja para uma ou outra pessoa, mas eu não tenho muita voz para cantar. Então, as suas composições são direcionadas. Sim, todas vocacionais. Você tem um alvo, um objetivo. Você canta para uma pessoa. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, pastor. Sim. Começou quando eu tinha 14 anos, né? Acho que a primeira canção eu devia ter uns 16, e que era Ai, como dói meu coração, eu não consigo sentir tanta emoção. E a gente falava das coisas do mundo, a coisa da igreja, e outra também era... que a gente ficou em terceiro lugar no festival, mas eu não cantava, mandava cantar, que era Voz do Coração, entre outras composições. Mas essa carreira de compositor e artista, continuo compondo, mas para mais como dói meu coração. Sim. De ver tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. Corrupção. O primeiro trecho da canção é essa. O jeito é falar para vocês, não caia nessa não. Pastor, tinha um viés um tanto político aí, né? Imagine, se tem 40, essa canção tem 40 anos, eu tenho 56. Então, com 40 anos atrás, você já estava vendo que a coisa não andava muito bem, né? Sim. Eu acho que corrupção, na época, foi uma questão de combinar e fazer rima, mas serviu como uma questão profética, né? Porque hoje a corrupção, a gente... Infelizmente, é uma palavra bem mas ruim, a nossa oração é que as cremos. coisas mudem, que as coisas tomem outro caminho, e Deus vai fazer isso para a sua glória, porque o povo brasileiro é um povo bom, um povo maravilhoso, merece. um povo ordeiro, e nós estamos na cidade maravilhosa, de gente maravilhosa, de coisas boas acontecendo todo dia. Uma das coisas boas é a sua presença aqui, pastor, no nosso programa. Muito obrigado, pastor. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu encontro com Cristo. E também com um detalhe, uma nuance interessante que me vem à mente, porque aqui e acolá você é confundido com um cantor de sucesso nacional, que as pessoas podem dizer, eu não gosto, eu não aprecio, mas todos nós temos um carinho. Eu estou falando aqui de Sidney Magal. Como é o seu convívio com esses traços que aqui e acolá lembra o homem do quero vê-la sorrir, quero vê-la. Como é que é isso, pastor? Um tempo atrás era mais parecido ainda, quando ele tinha o cabelo preto, né? E tem um episódio interessante, eu chegando com a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa, a gente chegando num Habib's, e 3 rapazes, eles conversando entre eles, ele é a cara do Sidney Magal, ele é a cara do Sidney Magal. E aquilo, eu fingi uma irritação, né? Eu falei, rapaz, essa hora da manhã, rapaz, vocês fazendo brincadeira de Sidney Magal, rapaz, o braço do cara era a minha coxa, mas eu resolvi encarar, tinham 3. Aí eles foram embora, não falando contigo não, estou falando com meu amigo aqui, foi a resposta dos rapazes. Aí eles ficaram bem longe, né? Estavam lá encostados no carro, e quando eu saí com a namorada com as coisas do Habib's, eu saindo com os negócios na mão... Depois nós vamos mandar a cobrança do Jabá lá você vai te cobrar pro Jabá. Tá? Aí, enfim, eu saindo de lá, e os caras de longe olharam para mim, quer saber? É Sidney Magal mesmo, e começaram a cantar, quero ver. Aí eu percebi que realmente eu era
parecido com o Sidney Magal. Mas também teve um fato curioso que aconteceu, você me contou. Sim, gente, sim. eu não posso deixar de contar. Sim, Existem coisas que são interessantes na vida da gente e que acontecem tão perto da gente e a gente não vê. Você sabe disso, você em casa está me entendendo. Mas aconteceu algo, ele me contou, lá na igreja onde eu tenho o privilégio de pastorear. E ele me contando, eu não aguentei, isso está em minha mente, porque foi agorinha há pouco. Sim. Pode contar, pastor, por favor? Eu fui pregar na igreja do pastor Marivaldo, né? E o filho dele e a namorada, na época a namorada do filho, estava mexendo no som, e eles estavam cutucando um ao outro e rindo, dizendo assim, ele parece com o Sidney Magal, etc. E eu falei, meu Deus, né? Eles estão lá, aquilo me deu uma desconcentrada, mas mesmo assim voltou, né, para o foco da palavra. Mas, graças a Deus, eu consegui encaixar no meio da pregação. Né? Olha isso, gente. Eu disse para o povo, eu quero vê-los sorrir, eu quero vê-los cantar. E continuei com a pregação, consegui encaixar essa frase no meio e dei uma piscadela de olho para os dois, que eles dois estavam ligados a que eu estava me referindo com aquela frase lá da canção. Muito bom, né? Eu não estou confessando isso para o senhor hoje, né? Eu não pareço com ninguém. Alguns até acham que aquele rapaz norte-americano, aquele de Hollywood, aquele Brad não sei o quê... parece bem. Dizem que parece muito comigo. Eu não sei onde aquele rapaz feio daquele jeito tem alguma coisa minha, mas eu sei que ele tem nariz, boca, olho, e nisso eu acho que nós nos parecemos. Sim. Mas, pastor, vamos voltar aqui ao seu encontro com Jesus, porque eu quero bater mais um pouquinho na sua arte, no seu trabalho. Mas eu quero me ater por alguns momentos no seu encontro com aquele que é a razão da vida, que morreu por nós, com certeza por você também, sobre quem você fala tão bem, com tanta propriedade. Eu sou, assim, seu fã. Obrigado. Pela maneira com que o Espírito trabalha em sua vida. Amém, eu tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes. Numa delas, você falava sobre o fato de Pedro ter traído Jesus e que nós traímos Jesus também quando procuramos fazer a vontade de Deus à nossa maneira. Eu quero voltar a palavra para você você fale mais um pouco sobre esse fato tão maravilhoso que marca a história de tanta gente, o encontro com Jesus. Sim, a gente foi criado, né, por uma avó que ia numa igreja pentecostal chamada Sinais e Prodígios, em Parada de Lucas, não, desculpe, em Realengo, e a gente criança já ia nessa igreja. Eu lembro que eu cantava muito mal, né? A gente ia lá, cantava, e os hinos que eu mais gostava era Ó Se Travar, que tinha essa parte que isso povoando a minha mente. Então já de criança a gente tinha esse convívio, né? E depois o meu avô veio morar com a gente. Meu avô era adventista. Esse meu avô também fazia culto 6 horas da manhã, mas inicialmente aquilo era uma irritação para a gente criança, né? Mas eu acompanhava o meu avô para fechar uma janela, para subir no banco ele orava antes. Sexta-feira, 6 horas da tarde, e ele parava, só voltava no sábado depois das 6 horas, ele não assistia a tal novela Escrava Isaura, ele parava de assistir, aquilo tudo vai te formando, né? E eu criei o hábito de ler muita palavra desde novinho, gostava muito de ler o Novo Testamento e foi lendo. Eu fui morar ao lado de uma igreja, quando eu tinha já de 12 para 14 anos, né? Eu fui morar ao lado de uma igreja e eu gostava muito daqueles hinos, gostava demais daqueles hinos e ele ia, né, sossegar, e o hino da Igreja Batista era do lado da minha casa. E teve um dia que a minha primeira ida para a igreja, eu achei uma menina lá muito bonita. E eu achei aquelas pessoas todas com uma cara diferente das outras pessoas, entende, pastor? Uhum. E aquilo me atraiu de uma forma extraordinária. E comecei a ir naquela igreja. E eu lembro até hoje, rapaz, o pastor fazendo o apelo, e o hino que cantava era manso e suave, Jesus convidando. Venha, pecador, vem. Você parece que a mão não aguenta, e dali eu comecei minha caminhada. De 14 aos 18, eu fui presidente da União de Adolescentes daquela igreja, fui trabalhando direto naquela igreja, fizemos peças teatrais, etc. Mas aos 18 teve um episódio muito ruim com a minha mãe na igreja, e eu passei 20 anos afastado da casa do Senhor. E aos 40, que eu ia nas igrejas, mas não tinha uma chamada para aquele que quisesse reconciliar com Cristo, não tinha, pastor. E aquilo me frustrava. Eu digo, eu não posso negar aquele manso e suave dos meus 14 anos.
que eu fiz a primeira pregação aos 15. Isaías 53 foi a pregação. Eu não podia negar aos 40 anos, eu ia estar negando que aquilo não foi verdadeiro. Então, com 40, quando eu ouvi você que já esteve colado, ligado com Jesus, deseja retornar à casa do Senhor, aí eu não resisti e voltei aos 40 anos para a casa do Senhor e desde então querendo pagar aquele tempo dos 20 anos que estive afastado. 20 anos... de 14 aos 18, depois dos 19 aos 20, né, indo e vindo, e fiquei até aos 40, e aquilo para mim, então, dos 40 agora aos 56, a gente pensa que tenta recuperar aquele tempo que ficou perdido, né? Então, ficar longe de Deus é uma verdadeira tortura? Tortura. Tentei servir sozinho, pastor, mas não era possível, não é possível você servir a Jesus Cristo sozinho. Aí você entende aquela palavra de que uma brasa sozinha, ou aquela... eu não sei se é um jargão, mas é aquela que uma brasa sozinha, a tendência dele é se esfriar. E eu tentei por vários anos sozinho, e não foi possível. Mas voltando para o encontro do Senhor, aí nós começamos a trabalhar, a arregaçar a manga e fazer todos os projetos que o senhor possa imaginar. Distribuição de cesta, projeto evangelístico, perceber a falta de conhecimento que a igreja atravessava naquela época, era simplesmente mencionado texto que não estavam na Bíblia, situações que não havia e que não era bordões virando palavra, como está escrito sem estar escrito. Não era assim que era, e eu percebendo isso, na minha própria igreja, desenvolvemos vários estudos. Era sábado do impacto, que começava a estudar 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, para as pessoas aprenderem de onde veio o movimento pentecostal. A pessoa era pentecostal, mas nem sabia de onde tinha começado o movimento. Saber alguns porquês. Os apóstolos, a gente pensava que Marcos tinha sido um dos 12, Lucas era um dos 12, e coisas básicas a gente foi vendo que precisava desse aprendizado, e eu me dediquei muito a isso. E fiquei 7 anos nessa igreja, até ser chamado por um outro pastor e a gente começar um trabalho... Aquele ABC tão importante, né? Do discipulado, do começo da fé em Cristo. Pastor, e hoje? Eu sei que você desenvolve um trabalho muito importante na comunidade. Eu gostaria de saber como está o seu trabalho cristão, profissional, hoje. Olha, pastor, eu gosto muito da igreja embrionária. Eu gosto muito de ver o começo de uma igreja, aquela que ainda está se reunindo na garagem, aquela que está se reunindo na casa. E eu tive um amigo, né? Tenho, né, esse amigo, o pastor Jones, e ele começou um trabalho na garagem dele, e esse trabalho foi indo, e eu, inclusive, fui convidado por ele para até, em dado momento, assumir o trabalho. Eu falei, não, pastor, eu prefiro trabalhar na área de ensino. E hoje eu trabalho na área de ensino nessa igreja, e graças a Deus, né, primeiro presidi uma outra igreja lá no Murundu, a Igreja Total de Jesus Cristo, durante 4 anos, mas deixamos um trabalho bacana lá também de escola, de investimento nas crianças, acreditando no futuro. A gente não só ensinava o evangelho, mas também ensinava de forma didática a perceber as crianças não aceitarem dinheiro de adulto, bala, chiclete, pirulito, prefigurando uma tentativa de alguma coisa ruim, e as crianças foram ensinadas também nesse sentido, nesse bairro, né? E a gente fez um trabalho, e hoje essa igreja ficou focada no ensino. Tiveram até uma escola lá assim que eu saí, né? Depois que eu saí, continuou ainda a escola teológica, e eu gostei muito do trabalho. E agora, com o pastor Jones, eu cuido da área de ensino. Muito legal, pastor, essa área de ensino, até mesmo quando o senhor falou sobre criança, não é alienar a criança, né? Mas ensinar a criança o caminho que deve andar, ser uma pessoa de bem, né? Um profissional qualificado, obviamente, com a igreja iniciando essa promoção desta qualificação. Pastor, tem profissional um livro, pastor, para o bem, né? Tem um livro, depois eu lembro um dia, mando para o senhor ver o nome da autora, A Educação que é Cristã. Como ensina a gente não entupir a cabeça da criança de decorar versículos, mas sim ensinar princípios do que aquele versículo quer dizer. Ensinar princípios. E essa educação cristã,
Infelizmente, não me vem à memória o nome da autora. Esse livro deu uma modificada na minha percepção, como a gente pode ensinar a ter uma escola bíblica dominical eficiente, para os assuntos pertinentes para cada bairro, para cada cidade, para cada realidade. Por exemplo, na Bahia, às vezes, a necessidade de uma revista de EBD seja uma, e aqui da comunidade do Rio de Janeiro ser outra. A gente mora em comunidade no Batã, então tem muito casais amaziados, tem uma várias situações que a gente às vezes precisa estudar sobre um assunto específico que não está na revista que a gente vai lá nas editoras comprar. Então, alguns assuntos precisam, mesmo tendo a revista, abrir parênteses e tratar desses assuntos da necessidade local de cada igreja, né? E isso que eu acho interessante. Parabéns, pastor. Eu Obrigado, acho de uma riqueza muito grande. Sim. Realmente um valor incalculável, esta preocupação com a criança, com a família, com a organização das coisas, com a legalização do negócio, e está agindo de acordo com a legislação, é algo maravilhoso. Esse interesse pela criança. Eu gostaria ainda, pastor, de saber sobre a questão da sua arte. O senhor é um artista, vive da arte, investe, já falou e tudo mais, mas onde tem acontecido as suas amostras? Tem um site para as pessoas verem, tem um endereço eletrônico, né, melhor dizendo, um telefone, um contato. A gente vai passar aqui no rodapé, assim que o senhor der esse contato, para que as pessoas possam ver. E gostaria que o senhor falasse mais. O meu produtor botou aqui quadros DRE. Quadros? DRE, calma, gente, calma, que é uma pegadinha. DRE. São quadros direcionados para a religião? Não necessariamente. Gostei. São quadros direcionados para a doutrinação religiosa, institucional, direcionados obrigatoriamente para a Bíblia, ou o senhor pinta plantas, paisagens, mulheres bonitas, homens bonitos como eu, senhor? Né? Que tipo de quadros o senhor faz? Pastor, os quadros do senhor, de né? família, nós somos abstracionistas de natureza, sendo que eu tenho um pool de artistas, a gente trabalha junto lá. Trabalha eu, Alexandre de Amorim, trabalho o Osto e o pastor Aquino. Então, a sua arte não é uma arte proselitista. Não, pastor. Não é. Tem alguns quadros meus, por exemplo, que lembram o Mar Vermelho, tem alguns quadros meus que lembram o deserto, que lembram algumas questões, mas ele não tem Eu perguntei isso porque o artista, ele fala pelo seu pincel. Magoa, ele ofende, ele fala mal da religião do outro, um artista fala mal do outro, né? E ofende, acaba ficando ferido porque quem ofende não gosta de ser ofendido. Com certeza. Né? Acaba criticando e detesta ser criticado, gosta de observar, mas não gosta de ser observado. O seu trabalho está longe desse negócio? Eu não faço direcionado, pastor. Tem quadros meus, por exemplo, eu faço um quadro abstrato, tem um que você percebe que às vezes é o Gólgota, você percebe lá que você percebe às vezes em outro que é a abertura do Mar Vermelho, você percebe, mas é de uma forma abstrata, eu trabalho de forma abstrata. E eu também trabalho, que é o que tem feito mais aonde é um artista que trabalha comigo, né, desde 18 anos, é o Washington, e ele trabalha comigo e ele me ajuda a fazer as formas circulares, né? Inclusive, eu trouxe um para o senhor de presente aqui para o programa. Olha, gente! Eu trouxe um presente. Esse aqui, por exemplo, é o Washington que me ajuda. Esse é o Forma Circular. Olha aí, gente! Que coisa tremenda! Puxa vida! Olha aí, pessoal. Dá uma olhada aí para vocês, coisa linda. Esse é meu. Esse é do senhor. Tá vendo, gente? Não fique com ciúmes, tá, pessoal? Estou falando aqui, você de casa, para a produção aqui, não ficar com ciúme e dizer para todos que é pecado cobiçar o presente do próximo, tá legal? Então, olha que legal. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Tamo junto. Deus lhe abençoe e aprimore a cada dia os seus talentos. Amém. Eu sei que minha esposinha, vendo isso aqui, vai ficar muito feliz. E que os meninos já estão aqui com os olhões afundando. Sim, né? Incrível, os olhos pastor. Estão pulando aqui, pulando. Olha que coisa linda. Olha, gente, filma isso aí, tá, pessoal? Mostra aqui a dedicatória do meu querido artista plástico, compositor, pintor e pastor
Marcelo Esdras, meu amigo pessoal, meu irmão em Cristo e seu também, alguém que respeita a criança, que se importa, muito obrigado, que se importa pela causa dos casais. O Sim. senhor mencionou aqui o bairro Jardim Batã. Sim. As pessoas têm se enganado muito, eu também, eu não sou do Rio, e o que eu tenho visto no Rio, a partir de pessoas que às vezes não são daqui, são termos pejorativos para algumas chamadas comunidades que são verdadeiros bairros cariocas, de gente ordeira, trabalhadora, claro, que tem gente que não presta. Em qualquer lugar. Todo lugar tem. Pode ser. Se citarmos aqui um bairro nobre, tem muita coisa ruim lá dentro. Sim, sim. Todo lugar tem. Bom, mas Jardim Batã tem crescido muito, para quem não sabe, está ali ao lado direito da Avenida Brasil, de quem vai para Santa Cruz. Pastor, para o senhor ter uma ideia, assim que se instalou a UPP, lembra da UPP? Sim. O Estado, nesse bairro, ele foi presente. Ali tivemos a Escola do Amanhã, tiveram várias creches, criação de várias creches, com ensinamento de morder, soprar, dentro, fora. Minha neta aprendeu uma série de coisas que ela desenvolveu rapidamente. E ganhava cesta básica, ganhava também de alimentos, de legumes. Uma vez por mês era legumes e uma vez por mês... Então, quando o Estado entra... Não adianta você somente querer botar a polícia para cercear, para tentar coibir qualquer tipo de comportamento. O Estado precisa estar presente em todas as esferas nessa comunidade. E percebeu-se um número de comércio que abriu depois desse momento, gerando emprego, gerando renda, uma série de situações. E poderia, inclusive, as prefeituras ou o governo do estado, eu não sei, de forma de legalizar essas pequenas empresas, ou através do MEI, ou através do Simples, para que elas gerem também imposto para a cidade, porque que será investido na própria comunidade. Olha, gente, atenção, você de casa, isso é um apelo importante, interessantíssimo às autoridades de nossa cidade. Legalizar, ajudar a organizar a vida das pessoas, e não tomar, muitas vezes, Sim, tomar, pastor. E ninguém sabe qual é, na verdade, o destino daquelas coisas. Ninguém está acusando ninguém aqui, sim. Só estamos dizendo que o caminho certo, bem provável, seja este que o pastor está apontando. Mas, pastor, nós deixamos agora há pouco passar o seu endereço eletrônico e telefone. Zap o senhor faz visitas em igreja? Se alguém quiser lhe convidar, o seu cachê é muito alto, o senhor cobra muito caro? Não cobro nada, pastor. O senhor não cobra? Nada. Mas estamos na era das cobranças, pastor. Não cobro nada. O cidadão, para pregar numa igreja hoje, tem que ser uma fortuna. Não cobro nada. Gosta de cobrar, se convidar para cantar, o senhor não vai, né? Não, é cantar. O senhor leva o Marcão. Eu levo o Marcão. Mas vamos lá o endereço. Zap. É Zap Quadros. Você pode entrar lá no Instagram, que você pode entrar no Zap Quadros, lá tem todas as informações. Z do Zabumba? Não. Zap Quadros é porque eu sou minha família do Maranhão. É o Z do Zabumba, Zap. Zap. Z, A de ave, P de Paulo. Isso. Zap Quadros. Isso aí. Zap Quadros. Aí vai encontrar o senhor lá. E o telefone do senhor? É 21 9697 73123. 21, com calma. 9697 73 123. 123. Parece número de campanha política, né, gente? 73123. Pessoal, estou conversando aqui com o pastor Marcelo Esdras, artista plástico, pintor, compositor, pastor, meu amigo, meu irmão. Nós estamos chegando ao final, pastor. Meus irmãos, é um prazer estar com o pastor Marivaldo, cercado de amigos. O artista plástico, o médico, o dentista, seja qualquer profissão, ele não é artista plástico e pastor. Ele é um pastor que é artista plástico. Ele é um pastor que é médico. Ele é um pastor que é advogado. Mesmo não tendo um cargo eclesiástico, ele é cristão que trabalha na prefeitura. Ele é cristão que trabalha recolhendo lixo, porque ele é o tempo todo cristão. Uma mensagem para quem é cristão. O culto, ele não acaba na bênção apostólica. É ali que começa o culto da vida do cristão, porque é ali que ele tem que ser cristão. Porque ir para a igreja e
e a gente cumprir todo o ritual que é o culto, nós estamos nos programando para fazer. E Deus não nos mede naquilo que a gente pensa antes para fazer. Deus nos mede, geralmente, como que a gente reage. Como que a gente reage. E a gente reage aonde? É depois que recebe a bênção apostólica. É na hora que você vai para casa dirigindo, é na hora que você vê uma pessoa precisando de alguma coisa embaixo da marquise, é a hora que você toma uma fechada e você se aborrece de forma tal que você esquece que saiu do culto, é os infortúnios, é os percalços da vida que Deus vai analisando as nossas reações diante das circunstâncias do dia a dia. Que a gente não seja mais cristãos circunstanciais, mas que a gente seja cristão de verdade, saber que alguém morreu por nós, pagou o preço naquela cruz e a gente vive em novidade de vida. Não importa se você é comediante, se você é dançarino, se você é o Charles Chaplin, se você é filho do pastor, mas você é cristão primeiro. E sendo cristão primeiro, a gente transforma essa sociedade. Eu agradeço muito, pastor, a oportunidade. O nosso coração está ligado. Amém. Através da gratidão àquele que é tudo em nós. Sim, e que é Jesus. Tudo em todos. Verdade. Que pelo seu sangue quis atrair todos os homens para si, sim, dando-lhe salvação completa. Muito obrigado, por sua presença. A você que ficou conosco, mais este programa. Deus te abençoe e te guarde. Novamente estaremos aqui na próxima oportunidade. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.